Boa tarde. Eu vou responder a uma pergunta que me foi feita aqui nos comentários. Eu tenho algumas perguntas, algumas pessoas inscritas que acompanham o canal estão pedindo alguns temas. Estou achando isso bastante interessante porque começou um diálogo entre nós. Demorou, mas começou. Então hoje eu vou responder a uma das perguntas e eu vou ler agora para vocês. Só vou preservar o nome da pessoa, porque eu não pedi permissão para citar. Então, bom dia. Se possível, pense no tema dos 5 níveis de alma e como podemos trabalhar para alcançar esses níveis. De fato, eu acho que mais de 70 vídeos, eu acho que eu nunca falei dos 5 níveis de alma. Isso é um conceito muito importante. Já falamos dos 4 mundos, dos 4 níveis da criação, mas não falamos acho que não, falamos dos 5 níveis de alma. Se falamos en passant, não com um vídeo dedicado exclusivamente a esse tema. Então vamos lá. A alma humana é dividida em 5 partes. Como sempre, já perceberam que na Cabala existe uma hierarquia, sempre, né? Essa hierarquia não é uma hierarquia de qualidade, mas é uma hierarquia de sutileza, levando em consideração o plano físico e o plano espiritual. Então, essa hierarquia ela é necessária porque é uma escalada. Não dá para do plano físico, né, em um instante se transformar em espiritual. Tem uma gradação, tem uma escalada, e já vimos isso em muitos conceitos, inclusive das letras. Vimos aquela forma piramidal, né, da hierarquia das letras. Não é uma hierarquia de qualidade, repito, é uma hierarquia de densidade. Do mais denso ao mais espiritual e vice-versa, do mais espiritual ao mais denso, e os degraus ou as etapas que existem entre esses dois, né, extremos, o material e o espiritual. Então, a alma ela é dividida em 5 partes, que são chamadas, os conceitos da Cabala são chamados em hebraico, né? Eu acho que tem uma perda, nem a literatura, mesmo em língua portuguesa, mesmo nas traduções, mantém os conceitos em hebraico. Não tem isso, não tem problema nenhum, porque assim como quem faz yoga sabe que as posições têm os nomes em sânscrito. Não é absolutamente necessário falar sânscrito para praticar yoga e chamar as posições pelos nomes em sânscrito. Essa analogia, eu acho que é a melhor que eu já inventei, acabei de inventar. Então, esses 5 níveis de alma são assim denominados. Estou falando da escala ascendente, né? Começando do nível mais material até o nível mais espiritual. E esses 5 níveis são assim chamados: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Vamos lá. O que é, onde estão, quando é que essas partes de alma, elas vão se desenvolvendo no ser humano junto com o desenvolvimento fisiológico, biológico. Vamos ver como. Nefesh seria a parte da alma mais básica, que seria, assim, comparando com a cultura oriental, seria a ânima, o Atma, quer dizer, seria
seria o que anima, né, o corpo. Nefesh seria a respiração, seriam as funções básicas, as funções que independem de comando, do aparelho circulatório, o aparelho respiratório, o aparelho circulatório. Quer dizer, a nefesh é a parte da alma que anima um corpo, né? Então, seria a vitalidade inicial, com essas funções que independem do comando do indivíduo e independem da vontade, da escolha da pessoa. Então, temos, já dei exemplo, é a inspiração, né? Quer dizer, seria o influxo de vitalidade, e os aparelhos autônomos, que funcionam sem o nosso conhecimento. Tem o nosso conhecimento científico, ou tem o nosso conhecimento quando eles não estão funcionando bem. Então, nas patologias, então tem uma taquicardia, aí nós estamos conscientes disso, mas quando o funcionamento é natural, não tomamos conhecimento deles, e eles são funções que trabalham autonomamente, como o aparelho respiratório, circulatório, o aparelho digestivo, que eu acho que hoje chama digestório. Então, essa é a nefesh. A nefesh, sem a nefesh não vai ter vida. Então, o que dá vitalidade para o corpo físico é a nefesh. Só vitalidade, não tem escolha, não tem vontade, né? E não tem comando e nem controle. Olha, vamos subir uma etapa, um degrau nessa hierarquia e vamos falar de Ruach. Ruach já vamos dizer, quando é que entra, né? Quando é que entra Nefesh? Quando Nefesh entra no corpo? Entra com o funcionamento autônomo do indivíduo. Digamos que Nefesh entra, digamos, no nascimento, por exemplo. Isso tudo é aproximado, porque nós não estamos falando de uma ciência, nem de uma paraciência, então não estamos falando de biologia. Então, tudo isso é aproximado porque não temos como... existe a possibilidade de Nefesh entrar na vida intrauterina também, né? Porque já é um indivíduo separado, né? Que já tem os batimentos cardíacos, já tem funções, já tem audição, já ouve a voz do pai, já ouve o mundo exterior. Então, quando Nefesh define o ser autônomo. Então, na vida intrauterina, já podemos identificar a presença de Nefesh até pelos batimentos cardíacos, né? Pelo exemplo que nós demos antes. Não tem o aparelho respiratório, mas tem já os pulmões em formação, já tem as funções básicas, as primeiras funções intrauterinas. Ruach é acima de Nefesh. Depois tudo tem gráfico. Na Cabala tudo tem gráfico. Primeiro eu vou teorizar e depois eu vou mostrar o gráfico. Se eu mostrar o gráfico antes, nós não vamos abstrair a ideia e vamos ter uma perda do conhecimento, né? Então eu acho preferível nós trabalharmos na teoria dessa forma. Depois a gente vai localizar no gráfico. Então, acima de Nefesh tem Ruach. Ruach, como é que a gente traduz? Ruach é a mesma palavra para vento.
vento, clima, né? Um fenômeno climático. Ruach é vento e ruach também é espírito. Seria no sentido do espírito. Então, ruach entra, depois eu vou mostrar no gráfico, mas no acompanhamento do desenvolvimento do indivíduo autônomo, quando é que ruach se desenvolve mais? Se desenvolve na comunicação do indivíduo, da criança. Se desenvolve, mas a pessoa já nasce com pelo menos os 3 primeiros níveis de alma, mas o desenvolvimento, quando que o corpo está preparado e quando que a mente está preparada e a alma está preparada para desenvolver cada etapa dessas citadas. O ruach, ele já tem vontade. Então, vamos colocar no desenvolvimento infantil, é quando a criança começa a dizer não, começa a escolher, é quando a criança quer ou não quer, né? Quando ela já tem escolha, isso acontece por volta de 2 anos. Então, e quando começa a comunicação também, ruach tem a ver com a comunicação, não necessariamente a comunicação falada, qualquer tipo de comunicação, corporal, o que for, mas que tenha uma mensagem, né? Que traga uma mensagem de comunicação. Digamos que entra nessa faixa de 2 anos, ocorrem esses 2 eventos no desenvolvimento infantil. A vontade, né? A preferência, a escolha, dizer não é uma glória para, né, a criança consegue se comunicar nesse sentido, são os 2 eventos, quando tem escolha, quando tem comando e quando tem comunicação. Então, o primeiro é a escolha, sim ou não, quero ou não quero, ou vou ou não vou, e o segundo é a comunicação, que ocorre por volta dos 2 anos, e isso vai se desenvolvendo. Acima de ruach vem neshama. Neshama é uma palavra para alma, mas também é o mesmo radical de respiração ou inspiração, né? No sentido, neshama tem, a gente pode traduzir como alma mesmo, né? Digamos que ruach é o espírito, porque tem a ver com o ar, com o vento, com o ar, e neshama, por ter o mesmo radical do verbo respirar, tem a ver com uma inspiração. Reparem que a palavra inspiração, isso tudo está me ocorrendo agora, a palavra inspiração, ela tanto tem a ver com a função de respirar, como ela tem a ver com a função de inspirar, de ter uma ideia, de ser criativo, de ter uma inspiração. E exatamente é nessa hierarquia que neshama está. Tem a inspiração, que é a inspiração divina. A neshama já é centelha divina. É centelha divina que a pessoa já nasce com, mas quando quando é mais propício para se desenvolver, já nasce com a centelha divina. Nós todos somos extensões, nós temos centelhas divinas em nós e está localizado em neshama. Mas quando que isso é propício? De acordo com o desenvolvimento infantil e desenvolvimento biológico ou fisiológico do indivíduo. É na puberdade. E é por isso que os meninos no judaísmo fazem a cerimônia de Bar Mitzvah,
aos 13 anos, e as meninas de Bat Mitzvah aos 12 anos, quando é declarada a maioridade. Mas assim, essa maioridade é uma maioridade biológica, fisiológica, é a puberdade, mas é uma maioridade espiritual também, né? Quando tem, quer dizer, esse momento de 13 e 12 anos é um momento muito importante, porque entra, por exemplo, as obrigações espirituais já não são mais dos pais, já passam a ser as obrigações, as responsabilidades, já passam a ser da criança ou do adolescente. Mas tem um outro fator também nessa idade. Por que a centelha de Deus é propícia a se desenvolver na puberdade? Porque na puberdade o homem adquire, a pessoa, o indivíduo, o adolescente, adquire funções divinas, como, por exemplo, criar, procriar. Criar pode ser uma criação artística. Por isso a palavra inspiração, né? Quer dizer, aquelas 10 sefirot, que são os 10 atributos divinos, os 10 atributos de Deus, da árvore da vida, que o homem precisa aprender a desenvolver e a reproduzir esses 10 atributos, tem o atributo da criação, de criar. E com Neshama, com a inspiração, ou com a centelha divina, que a pessoa começa a procriar, mas também a criar. Criar o quê? Livros, teorias, ideias, filosofia, objetos. Então, mas não acontece de uma vez. São momentos propícios para o desenvolvimento. E aí tem esse lance, não tem o lance só biológico e fisiológico, né, da puberdade, mas tem o lance também da criatividade, de adquirir, de adotar a centelha divina, né, em si, e ser criador como o Criador. E aí, essas 3 partes de alma, então temos 3 marcas, né? A marca das funções autônomas, que começam desde da vida intrauterina, que é com nefesh, seria uma alma animal. Animal não no sentido depreciativo, nem não estou falando necessariamente de animal bicho, também, mas estou falando do ânima, né? O que anima, é a alma animal, é a parte da alma animal, que anima o organismo inanimado. Então, a nefesh anima, né? A segunda, o ruach, são essas 3 marcas. A segunda é a comunicação e quando entra o desejo, quando entra a vontade e a escolha. E a terceira é quando entra a centelha divina, dando ao indivíduo a possibilidade de desenvolver. Nem todos terão a mesma quantidade de centelha, né? Mas todos estão propícios a partir daí a desenvolver a sua Neshama. E todos serão capazes de criar ideias e criar ciência, criar artes, procriar, a partir daí, e com isso se igualar ao Criador no sentido do atributo da criação, né? Aí, sim, mas nós falamos 5. Só que os outros 2, Hayá e Yehidá, eles são transpessoais. Eles estão fora, nós vamos ver no gráfico, eles estão fora do alcance
do alcance, pelo menos do dia a dia, né? Eu tô pensando na possibilidade de... Hayá quer dizer viva, alma viva, e Yehidá quer dizer mônada, quer dizer uma coisa única só. São graus muito, muito espirituais, muito elevados. Eu estou agora pensando, a gente vai ver isso no gráfico, estou pensando na possibilidade, eles são transpessoais, eles estão fora do corpo, fora da criatividade, eles estão fora acima, hierarquicamente. Estou pensando se a meditação pode, algum tipo de meditação bem feita, pode ativar, pelo menos, Hayá, esse nível de Hayá. Eu não sei, eu realmente não sei, porque eu não pratico a meditação. Então, eu tô aqui pensando, mas para mim, dentro da minha pesquisa e dentro da minha experiência, da teoria que eu escolhi, Hayá e Yehidá estão fora do alcance do homem, mesmo nos processos meditativos. Mas estou abrindo uma possibilidade de processos meditativos, porque a Cabala, ela ficou 1000 anos só em processo meditativo, só que essa fase já acabou. Ela ficou quase 1000 anos só em meditação, êxtase místico, e depois ela passou para a teoria, e da teoria nunca mais saiu, né? Onde nós estamos agora, na teoria, na filosofia, né? na criação, na criatividade. Muito bem. E a Yehidá, então, quer dizer uma mônada é uma unidade, Yehidá quer dizer Yehid única, uma coisa única, talvez seja uma fase, uma etapa bem elevada da alma em que todas as almas possam se encontrar. É mônada, quer dizer, a possibilidade de formar uma Yehidá, uma unidade espiritual das almas. Muito bem, vamos ver então agora o gráfico. Aqui estão os 4, esse gráfico, quem acompanha o canal conhece, né? Não levem isso em consideração não, isso é a marca do material. Muito bem, então aqui estão os 4 planos da Cabala, um triângulo, né, ascendente e 2 triângulos descendentes, até chegar no mundo físico, aqui. Nós estamos aqui nessa bolinha. Então, o que nós temos aqui? De cima para baixo, porque a criação foi feita de cima para baixo. Temos aqui, parece uma antena de Wi-Fi, né? Achei isso curioso. Acho que nada é por acaso. Temos aqui o que nós chamamos de 3 véus da existência negativa, que está acima da criação. Vamos dizer, vocês estão percebendo que esses 3 triângulos é um esboço da árvore da vida. Tem aqui as 10 Sefirot e mostrando os 4 mundos dentro da árvore da vida. A árvore da vida tem 22 canais. Aqui estão os 3 triângulos, né? E as rodinhas os círculos são as 10 Sefirot. Então, vamos voltar. Ele botou aqui lá em cima, ele botou em Sof Or, botou um véu só de existência negativa. Isso eu peguei na internet. Botou só um véu de existência negativa, o terceiro de cima para baixo, que é o En Sof Or, a luz infinita. Mas tem 2 acima. Tem Or, luz, En Sof, perdão, desculpa. O primeiro superior, né? Quer dizer, seria um processo descendente no momento da criação com C maiúscula, a criação de tudo que existe. Então, lá em cima nós temos o mais, né? O mais abstrato, o mais espiritual, o impensável. Nós temos o nome desse véu superior é Ain. Ain quer dizer nada. A criação é uma criação do nada, ex nihilo.
É uma criação que veio do nada. Então, esse primeiro véu aqui, superior, se chama Ein, nada. Tem aí uns vídeos falando disso. Esse véu aqui do meio se chama Ein Sof. Ein Sof quer dizer sem fim. Sem fim já começa a mencionar a possibilidade de tempo e espaço. Espaço sem fim, tempo sem fim, né? E o terceiro é Ein Sof Or. Ein Sof Or é luz sem fim. Aí já entra mais um elemento. É um processo descendente que vai se densificando. Aqui, onde eu peguei na internet, botou só o terceiro véu, o Ein Sof Or. Muito bem, mas já estamos vendo aqui. Esses três véus, digamos, a criação são esses 4 mundos aqui. Esse gráfico da criação é um mundo imanente, é um mundo possível, né? E os 3 véus é um mundo, é a criação transcendente, é o inalcançável, né? O inalcançável, o impensável, né? Então, ele está um pouco fora até da possibilidade de definição. É um nada de onde surgiu a criação. Então, o que nós temos? Num processo descendente, nós temos Atzilut. Atzilut é o plano da emanação. Atzilut quer dizer emanação. Emanação então, ele funciona como uma antena captando esse Ein Sof Or, essa luz infinita, e vira para baixo. Entrega para o triângulo de baixo, que se chama Olam Abriá, que é o mundo da criação, onde já tem o mundo da criação, onde já começa, é o plano intelectual, é o plano mental. Para fazer uma comparação com a teosofia, seria o plano mental com o corpo mental. E mais abaixo, espelhado também, tem Olam Yetzirah, o mundo da formação. A palavra formação já está falando forma, já tem planeta, já tem conteúdos, né? E aqui estão os 4 elementos. O Olam Asiá, que é o mundo, o nível né? Quando eu falar mundo, a Kabbalah chama de Olam, mundo, mas a intenção é nível. Aqui estão os 4 elementos. Os 4 elementos, os 4 estados da matéria, né? Então, terra, água, ar e fogo, sólido, estado sólido, líquido, gasoso e etérico. Nós estamos aqui. Então, onde estão as partes da alma? Na teosofia, é muito parecido. Porque a teosofia fala que existe o plano físico, o plano astral, de fato astral, porque aqui estão os astros na Kabbalah também, o plano mental e o plano espiritual. Aqui estão a vida natural, a vida física, a vida natural. Aqui está a vida dos sentimentos, né? Vão fazendo a relação já com as partes da alma. Aqui é um plano que fala dos sentimentos, do nível psicológico. Acima, Briá é o pensamento, é o intelecto. Isso tanto na Kabbalah quanto na teosofia, e acredito que algumas outras culturas também que tratam do que não é científico, né? Que é produto de iluminação, investigação, canalização, o que for, são conceitos muito parecidos. E aqui é o plano espiritual. Então, o que nós temos? Nefesh
tem uma analogia com o plano da produção, a Siá, que é a vida no chão. Ruach tem a ver com o plano dos sentimentos. Não falamos que Ruach é a escolha? O que é julgado? Digamos, se existe um julgamento, Beit Din, um tribunal celestial, né, na passagem, que parte da alma é julgada? O que vocês acham? É Ruach. Por quê? Porque Nefesh, que é a alma animal, no sentido que é a alma que anima, não tem escolha, não tem bem e não tem mal. Então, a Nefesh não pode ser julgada. Neshama é a centelha de Deus. Então, também não tem julgamento. O que é julgado é essa parte. Pode ser que tudo seja julgado, mas a ênfase recai, a finalidade recai sobre Ruach, porque é em Ruach que tem as escolhas, né? Incluindo as escolhas dos bons atos e dos maus atos, dos bons instintos e dos maus instintos. Está aqui no plano dos sentimentos. Aqui é o plano do intelecto, é o plano do pensamento. Está dando um reflexo aqui. O plano do pensamento é um plano mental, intelectual. Aí ele tem a ver com Neshama. Lembra que nós falamos que quando entra o intelecto, a criação literária, criação artística, criação de artes plásticas, criação musical, procriação, o que for, é aqui, é em Briá. Aqui nós vemos que tem um espaço que nós chamamos de abismo, né? Que dificulta a ascensão para o triângulo superior, para o mundo espiritual de Atzilut, onde eu coloco Hayá, talvez, as meditações dos 1000 primeiros anos, chamava esses exercícios de êxtase místico, de transe místico, com relatos, com anotações em manuscritos, né? Se chama a literatura dos Echalotas, a literatura dos palácios celestiais. Isso tudo através de visões místicas de planos superiores. Pode ser pessoas que conseguiram ultrapassar aqui esse abismo aí com a parte da alma Hayá. E Yehidá, aí é transpessoal mesmo, porque, como dissemos antes, Yehidá é a unidade, é onde talvez as almas, né, encontrem, porque todas as almas têm a mesma origem, a mesma fonte. Pode ser que Yehidá seja o coletivo dessas almas. Muito bem, então eu agradeço. Se tiver pergunta, gente, né? Às vezes, uma pessoa suscita uma pergunta que dá a ideia de outro vídeo, outro assunto. Então, essa ideia que me foi dada aí pelo colega inscrito, né, já temos outros pedidos também que serão prontamente atendidos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!